Glória a Deus. As bênçãos, irmão, para o Pai do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Dessa voz toda não, irmão. O som é bom aqui. Glória a Deus. Estou rouco aqui, que inventar de cantar Thales Roberto ontem, né? Só Jesus, né? Esses homens, cada vez que passa, vai cantando mais alto, mais alto, mais alto. A gente não consegue acompanhar. Só vocês aqui, né? Glória a Deus. O Robinho também, de vez em quando, arrisca. Mas eu, quando eu invento, no dia seguinte, eu vou isso assim, rouco, né? Mas glória a Deus, a gente tenta. O importante, como nossa irmã falou aqui, é adorar a Deus, louvar o Senhor com minha voz de taquarinha rachada, né? Mas o importante é o Senhor recebendo. E a gente vê que a prova que quando Deus recebe o nosso louvor é que algo diferente acontece na igreja. Amém? Glória a Deus, é um prazer para mim estar aqui mais uma vez. Não sou tudo isso que a pastora falou, não. Sou um humilde servo. E eu acredito que houve um erro de comunicação entre o ministério, como faço parte. Uma carta que foi entregue para mim, naquele domingo eu não pude ir à igreja, não me entregaram e eu não pude vir aqui. E na segunda-feira eu encontrei a Bart no ônibus. Ela, você não foi, para onde? Eu não sabia que eu tinha que vir. Porque sabe que toda vez que me chama, eu estou prontamente a vir aqui. Para mim é um prazer imenso estar aqui no lugar onde me projetou para Deus, onde eu cresci, onde eu podia aceitar Jesus como meu Salvador, né? Através da vida da pastora Silvana, do pastor Mesaque. E hoje está firme para a glória de Deus, com a minha casa servindo ao Senhor. Meus amados, em nome de Jesus Cristo, antes eu queria que nós abríssemos a Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Aleluia. No versículo de número 13. Cadê a banda aqui? Cadê o Felipe? Legal. Eu vou puxar vou mandar abrir o baú. Vou abrir o baú. Viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu te adoro, Senhor. Vou fazer igual o pastor Mário dizia: essa aqui não tocar aqui na igreja. Oh, glória a Deus. Você está aqui de manhã, irmão? Você já acordou essa manhã? Não tem como não ter acordado, porque você aqui de manhã, com aqueles louvores abençoados de manhã aqui, não tem quem não acorde, hein? Não? Oh, glória a Deus. Aleluia. Capítulo 16, no versículo de número 13. Aleluia. Leia alguns versículos, meus amados. Quem encontrou vai dizer: eu encontrei, glória a Deus. Quem não encontrou, estou aguardando você. Vou dar uma dica para você: está entre o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Você vai encontrar aí facilmente, né? É fácil. Depois de Malaquias, né, irmão? Aí fala, mas onde fica Malaquias? Entre Gênesis e Apocalipse, irmão. Ô, glória. Aleluia. Todos encontraram? Diga amém. Glória a Deus. Meu amado, no versículo de número 13 diz assim: e chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu-lhes, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Amém? Glória a Deus. E vós, quem dizeis que eu sou? Amém? Em espírito e em verdade, Senhor. Eu quero comer a tua cabeça, Senhor Jesus Cristo, fazer uma oração, e nós vamos entoar um canto em espírito e em verdade, dó maior, meus amados. Glória a Deus. Pai querido, amado Deus e santo, Pai, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, meu Deus. Pai, meu Deus, que me tirou da terra do Egito, Pai, desta vida. Pai, o Deus, Pai amado, a qual nos formou, o Deus que nos escolheu desde o ventre da mãe. Pai, Tu é um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus que quando fala a terra cala. É um Deus, Pai amado, que tudo se criou pelo poder da Tua voz, Tu disse haja e ouve. E neste momento, Pai amado, a Tua palavra ela foi lida. Está contida neste livro que esta palavra ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Por isso, neste momento eu te peço, Pai, palavra de Deus, vai em direção à vida do meu amado e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Em espírito, em verdade. Se você sabe cantar, adore ao Senhor. Te adoramos, te adoramos. Se quiser puxar o black, fica à vontade.
em espírito, em verdade. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, oh Rei dos Reis. Foi que eu nasci, Jesus. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em espírito, oh Deus, em verdade te adoramos, Senhor. te adoramos, Senhor, te adoro, Deus. Oh, em espírito, em espírito, em verdade, em Senhor. verdade. Te adoramos, Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Oh, eu me entrego a ti, te entregamos nosso viver pra te adorar, oh Rei. Porque eu nasci, Jesus, porque eu nasci, oh Rei. Meu prazer está em ti. Glória ao Senhor. nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, na casa de Deus, onde flui o amor, meu irmão. O amor de Deus está derramado em nossos corações pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Você consegue sentir o amor de Deus na sua vida? O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus está implícito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Ele amou o mundo de uma maneira tal que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu seu Filho chamado Jesus, o Messias, aquele que veio trazer a paz para o mundo. Amém? Quero dizer a você que em pleno século 21 eu me vejo na necessidade de fazer a seguinte pergunta que Jesus fez para os seus discípulos há 2000 e poucos anos atrás: quem dizem que eu sou? Amém? Pode se sentar em nome de Jesus Cristo. Agradeço os amados. Amém? Obrigado. 2000 anos depois eu me vejo fazendo a seguinte pergunta: quem é Jesus? Você já se perguntou hoje quem é Jesus? Se eu fizer a pergunta para cada uma pessoa, cada um vai interpretar da sua maneira. Isso que nós temos visto muitas vezes pregado na televisão, que Jesus é um carro, uma casa, que Jesus é uma boa vida financeira. Mas nós sabemos que Jesus, Ele pode nos dar tudo isso, mas foi ministrado aqui pelo nosso irmão: primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, e não buscar as coisas. Então nós temos visto que no século 21 a ordem das coisas estão invertidas. De repente Jesus Cristo, Ele aqui, eu acredito que Ele se preocupa um pouco em saber como os que estavam com Ele via quem era Ele, porque Ele vinha pregando o Evangelho
andando pela rua, falando das maravilhas de Deus, sendo indagado por aqueles que achavam que conhecia muito da lei de Deus, e ele sempre se saía com a palavra. Mas em determinado momento, ele chega para aqueles que andam com ele e faz a seguinte pergunta: quem andam dizendo por aí fora que eu sou? Eu sei quem eu sou. Jesus Cristo sabia quem ele era, mas ele fez a pergunta para aqueles que estavam com ele, os seus apóstolos, disse: quem dizem por aí fora que eu sou? E de repente aqueles apóstolos mais afoitos, parece que nasceram na Bahia, afoito, e diz o seguinte: responderam-lhe, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros dizem um dos profetas aí. Ele vira e diz: quem não me conhece, eu não me importo que não saiba quem eu sou, mas vocês que andam comigo, quem eu sou para vocês? É a pergunta que eu poderia fazer hoje. Nós que somos cristãos, que estamos na casa do Senhor todo dia de culto, congregando, adorando, bendizendo o nome do nosso Deus. Mas se fizermos a pergunta de surpresa: quem é Jesus para você? Qual seria a sua resposta? Já parou para pensar nisso, irmão? Jesus Cristo aqui, ele se preocupou com uma coisa, porque eu acredito que isso é comprovado, que os maiores ensinamentos de Jesus Cristo era quando ele não estava ensinando, era a pessoa dele no dia a dia. Os maiores ensinamentos que o ser humano dá para o seu filho dentro de casa é quando ele não está ensinando nem exemplando, é quando ele está simplesmente almoçando na mesa, é quando ele está indo dormir, ou quando ele está assistindo TV, é quando ele está andando, é quando ele está cumprimentando o irmão, é quando ele fala de alguém. Isso é quando eu não estou ensinando. Pregar a palavra é quando você é pego de surpresa de alguém que necessita e você tem um bom depósito. Pregar a palavra não é preparar um sermão e trazer para um lugar e ministrar como se fosse uma aula. Por isso eu vejo que falar de Jesus era fácil. Todos aqueles ouviram e conheciam a fama dele, mas na hora que foi dito quem é Jesus, muitos disseram: é um dos profetas, é João Batista, é fulano de tal, é Jeremias. E ele se perturbou com aquilo, eu acredito, virou para os seus apóstolos e falou: e vós, quem dizeis que eu sou? Meu irmão, no Evangelho de João, lá no finalzinho do capítulo 8, está escrito que os fariseus estavam indagando Jesus, e de repente ele falou assim, Jesus gostava, né? Oh meu Deus, ele falou assim: vocês dizem que tem por pai Abraão. Se você tivesse por pai Abraão, vocês sabiam quem eu sou. Abraão desejou ver o meu dia, viu e se alegrou. E aqueles doutores da lei gritaram: blasfêmia! Você não tem nem 50 anos de idade e disse que viu Abraão? Ele olhou para ele e falou: antes que Abraão existisse, eu sou. E aí ele dá uma pista: eu sou, quem eu sou? E ele começa a dizer para aquele povo em atitudes, mas as pessoas não estavam prestando atenção. As pessoas prestavam atenção mais quando viam o milagre, mas não entendiam que ele era o próprio milagre. O milagre só acontecia porque ele estava. O milagre só acontece na vida do cristão quando ele sabe quem é Cristo na vida dele. E de repente eu me vejo no Antigo Testamento a figura de Jesus na sarça ardente com Moisés. Moisés se desespera e diz: ai, como é que eu vou tirar o povo do Egito? Ele fala: diga que eu sou te enviou. E eu começo a entender que ele começa a dar dica de quem eu sou. Eu sou aquele que fez o barulho das pedras descendo quando Gideão estava indo para a batalha, que o povo achou que via alguém e começaram a se matar. Eu sou aquele que estava na funda de Davi, que acertou a testa do gigante. Eu sou aquele que estava no princípio com Haja, que trouxe a luz para este mundo. Ele falava isso sem dizer uma palavra sequer, com as suas atitudes. Tentaram pegá-lo várias vezes, e uma das vezes tentando pegar foi trazendo uma mulher adúltera até ele. Disse: foi pego em adultério, a lei de Moisés manda descer lá a porrada, mete a pedra.
Jesus, sem ensinar, ele só agiu. Ele disse: aquele dentre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. Essa era a atitude dele, do dia a dia dele. Essa não era uma atitude que ele pensou assim: se eu falar isso ele vai dizer aquilo, se eu falar isso ele vai dizer aquilo. Ele não pensou, ele agiu. E aquela atitude dele me traz hoje uma atitude que eu não devo julgar. E aqueles homens que estavam lá, todos já com os pedregulhos na mão, começaram a largar pedra do mais velho até o mais moço. E ele virou para aquela mulher e disse: cadê os que te acusaram? E ela disse: não sei, Senhor. E ele falou: vai embora e não peques mais. Todo mundo conhece a história. Para aquela mulher, Jesus foi o livramento das pedras. E para você, quem é Jesus? Para Sadraque, Mesaque e Abednego, Jesus foi o quarto homem que entrou na fornalha com ele. E para você, quem é Jesus? Aleluia. Para Marta e Maria, Jesus foi aquele que disse: Lázaro, vem para fora. Ele foi a ressurreição e a vida. E para você, quem é ele? Aleluia. Muitas vezes ele tentou dizer: olha, eu sou o pão da vida. O judeu não vive sem pão. Não dá para viver sem Jesus. Aquele que comer jamais terá fome. Mas o povo não se contentou. Ele bradou outra vez: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não sou qualquer pão. Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não dará em trevas. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que me acha, aquele que vem a mim, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pela sua ovelha. Jesus Cristo disse várias vezes, mas eu faço a pergunta hoje, 2000 e poucos anos depois: quem é Jesus para você, para mim, que somos intitulados cristãos? Aqueles que seguiram Jesus levaram muitos anos para ser chamados de cristãos. E hoje simplesmente nós aceitamos a Jesus e já saímos da igreja como cristãos. Ou muitas vezes nasce num país que na sua população maioria que são católicos, cristãos, que já nascem cristãos, mas não sabem o poder e a força que tem este nome quando nós sabemos quem ele é na nossa vida. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Aqui os apóstolos de Jesus Cristo, uma certa feita, um homem trouxe até eles um jovem que sofria de epilepsia. Trouxe até os apóstolos. Os apóstolos tentaram fazer de tudo e não conseguiram. O homem desesperado foi até Jesus Cristo e disse: olha, eu trouxe este meu filho aqui, que vira e mexe, ele cai, se machuca, cai no fogo, cai na água, não tem hora para dar um ataque nele. Tem mais, eu trouxe para os teus apóstolos e eles não puderam fazer nada. Imagina agora Jesus, os homens que andavam com ele viu ele curar a mulher do fluxo de sangue, o homem que viu ele ressuscitar Lázaro, o homem que viu o cego que gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele chegou: veja, e o homem viu. Quando traz um rapaz que tem um problema aparentemente grande, mas para Jesus mínimo, não tem tamanho de problema. E aqueles que estavam com ele simplesmente não conseguiram fazer. E o que ele vira de geração incrédula? Geração incrédula. Mas embaixo ele diz: eu não falei a vocês, se vocês tiverem fé de um grãozinho de mostarda, dirá esse monte: sai daqui, monte, e esse monte vai sair? Uma certa feita uma mulher falou: já sei, eu moro de frente com a montanha. Eu sei que está dito na igreja que se eu falar para esse monte: sai daqui da minha frente, eu quero ver a vista do outro lado, ele vai sair. Então eu vou orar aqui: 1, 2, 3, monte, sai da minha frente. Eu sabia que não ia sair mesmo. Que fé é essa? Mas eu vou mais além. Se o monte saísse dali agora, ia ser para quem, irmão? Qual é a necessidade daquele monte sair dali se ele nasceu ali, irmão? O monte, ó Jesus Cristo, não vamos para esse lado não. A ideia é que nós hoje vivemos o evangelho. Infelizmente a mídia
hoje, implanta o evangelho que não é o evangelho genuíno. Implanta o evangelho que atrai massas. Você vê igrejas lotadas, abarrotadas. Você para uma pessoa daquela na porta e fala: quem é Jesus para você? Ele fala: eu não sei nem quem é Jesus, eu sei que eu estou indo atrás do fulano de tal, porque ele bota a mão e cura. Eu estou indo atrás de fulano de tal porque diz que lá é fogo puro, diz que ele pai do paletó e cai todo mundo. Meu irmão, Jesus Cristo diz: olha, muitos vão dizer: eu estou lá e nem passei na porta. Sabe quando é que você vai ver se tem Cristo? Olha os ensinamentos que ele dava sem estar ensinando. Jesus Cristo era arrogante, irmão. Jesus Cristo maldizia de Deus. Ele murmurava. Ele desistia. Ele estava ensinando. Ele estava sendo ele mesmo. O maior exemplo de Jesus é quando ele não estava dando aulas para os discípulos. Mas o ensinamento é como eles eram mesmo. Só que ele tinha uma preocupação. Eu sei que eu irei para o Pai. Eu tenho que deixar minha igreja edificada. E não tem como eu deixar uma igreja edificada na mão de pessoas que não sabem quem eu sou. Como é que eu vou deixar uma igreja que vai dizer: nós somos cristãos, e quando pergunta quem é Jesus, quem é Cristo para você? Quem? Ah, Cristo é aquele cara legal que fala da Bíblia. É aquele que ressuscitou ao terceiro dia e falou: oh, que maravilha, já sabe bastante. E o que ele pode fazer na minha vida e na sua vida? Jesus pode fazer tudo. Tudo é tudo. Ele pode pegar um casamento em ruína e pegar e transformar aquele casamento em ruína em pessoas que irão ministrar encontros de casais para salvar outros casais que estavam em ruínas. Jesus é aquele que pode pegar um homem que ninguém dava nada, que estava na sarjeta, jogado na lama, e pode pegar aquele homem e colocar ele num lugar que muitos vão passar e vão dizer: quem é aquele lá? Vai dizer: aquele era aquele que você viu lá e quase passou por cima dele. Irmão, se Jesus Cristo estiver no carro do homem, quando ele perdeu o carro, Jesus saiu da vida dele. Tem pessoas que dizem que Jesus Cristo me deu esse carro. Glória a Deus. Eu não estou dizendo o contrário, eu não estou pregando contra a prosperidade, não. Isso é uma consequência de servir a Jesus. As bênçãos do céu correrão atrás de mim e me alcançarão quando eu obedeço a voz de Deus. É bíblico. Deus não revoga a sua palavra. Mas está escrito que Ele procura verdadeiros adoradores. O que ele quer dizer com isso? E se a minha adoração estiver no meu filho, é em vão. Se a minha adoração estiver na minha esposa, é em vão. Se a minha adoração estiver no meu carro, é em vão. Estiver no meu instrumento, é em vão. Onde estiver a minha adoração, porque ele diz: onde estiver o teu coração, está o teu tesouro. E Jesus não divide a glória dele com ninguém. Ele quer que o tesouro da sua vida seja ele, porque ele foi quem morreu por você. Ele foi quem morreu por mim.